Olá, boa noite. Essa semana, né, do dia 10 até o dia 14, a gente vai estar fazendo a nossa live, né, às 19h45, para trabalhar alguns conteúdos muito importantes sobre o aprendizado no brincar. Então, no período da noite vai ser um papo para pais, mães, filhos também, claro, e no dia seguinte, às 16 horas, teremos algumas brincadeiras em formato de vídeo para animar as crianças ao assistir e também praticar essas atividades que eu vou estar propondo nas lives. Então, o que eu vou falar um pouquinho hoje vai ser a respeito do vídeo de amanhã, que vai ser postado às 16. Aí depois amanhã às 19h45 a respeito da quarta e assim por diante até chegar na sexta-feira. Lembrando que a sexta-feira, a live das 19h45, é uma live de perguntas, né? Dúvidas que vocês forem tendo ao longo da semana, eu vou deixar uma caixinha e aí vocês vão me perguntando e eu vou juntar todas elas. Se elas forem urgentes, vou responder ao longo da semana, mas se der para esperar um pouquinho, lá na sexta-feira, às 19h45, nossa última live, a live de encerramento, é uma live mais de bate-papo, para estar tirando então essas dúvidas com vocês, tá? Se você não fez a inscrição para nossa semana da diversão extraordinária, o link está na bio, né, lá no meu perfil do Instagram, e você consegue, né, facilmente fazer essa inscrição e imediatamente você vai receber uma lista dos materiais para que você consiga se organizar e fazer ali então o preparo para a brincadeira acontecer. Então, assim que eu postar lá o vídeo às 16 horas, com as crianças brincando, com as práticas acontecendo, você vai estar com o material em mãos para poder executar em casa, com o seu filho, com o seu sobrinho, com o seu vizinho, ou você sozinho aí que consegue brincar sozinho. E então, vamos começar um assunto. A pergunta é: brincar é coisa séria ou é um passatempo? Você tá invertido? Quando as pessoas, param para pensar um pouco no tempo de criança, a gente acaba pensando, é um passatempo. Mas quando um adulto ou um adolescente está lá brincando num videogame, jogando alguma coisa, e alguém chega nele e fala, vem aqui agora, né? Para aí, não, espera, tem que terminar a fase, né? Tem gente que leva até o celular pro banheiro para continuar, e tem aquele estímulo de continuar terminando e acabar e receber lá os prêmios e tudo mais, né? E isso está relacionado com o dia a dia, porque sim, a gente aprende muita coisa, né? Brincando, né? A gente aprende muita coisa fazendo ali. Então, a BNCC, que é a Base Nacional Curricular, ela diz que a brincadeira faz parte dos 6 direitos da aprendizagem e do desenvolvimento da criança. Então, quais são esses 6, direitos de aprendizagem? O primeiro é conviver, o segundo é brincar, então brincar dentro do conviver, brincar dentro de brincar, o participar, o explorar, o expressar-se e o conhecer. Essas 6 coisinhas dá para se aprender e se desenvolver brincando. Nós aprendemos brincando a conviver, nós aprendemos brincando como se brinca, como participar junto com outras pessoas, explorar, ter novas ideias, imaginação, a expressar, expressar as nossas emoções, expressar, aquilo que a gente pensa, e a gente aprende, a gente conhece brincando. Então, dentro da ideia da BNCC, a brincadeira então está dentro desses 6 direitos que a criança tem. E aí, quando a criança está ali brincando, ela começa a perceber quem é ela, quem é o outro e o todo, né? Então, ela consegue entender o seu corpo, os seus gestos, como que vai realizar seus movimentos para se expressar.
ela aprende os traços, ela aprende, né, os sons, as cores, as formas, ela aprende a escutar, ela aprende a falar, ela aprende a pensar, ela treina a sua imaginação, ela compreende espaço, ela compreende o tempo né? Vai acabar a brincadeira, né? Você tem o tempo exato para fazer, ela tem noção de quantidade, ela tem noção de transformação. Então, brincar se aprende, né? Durante a brincadeira, a criança se torna protagonista do seu desenvolvimento. É a partir dela que ela vai estar aprendendo muita coisa. Então, né, retomando lá a pergunta, brincar não é um passatempo. Brincar é sim coisa séria, em todo o tempo. Brincando no videogame, brincando de boneca, brincando de xadrez. É brincadeira, brincadeira é coisa séria, a gente aprende muita coisa. Mas por que será que a maioria das casas, a maioria das escolas atribui a brincadeira para um segundo plano? Por que será que agora é o tempo livre? No tempo livre você pode brincar. Agora que você fez todas as suas tarefas aqui em casa, você pode brincar. Mas brincar não é coisa séria? Por que a gente deixa para segundo plano? A gente tem que montar dentro da rotina da criança aquele momento do brincar para ela entender assim, poxa, esse é o momento sério, é o momento que eu vou estar brincando, eu vou estar me desenvolvendo, eu vou estar aprendendo. A mesma coisa na escola, né? Não é o momento livre da brincadeira, tem uma intencionalidade ali. Mesmo que não tiver um adulto por perto observando, a criança ela aprende a brincar, ela usa e abusa da sua imaginação e da sua criatividade. Então, eu ia mostrar uma outra plaquinha, mas estão falando que tá. Oi, Rebeca, os materiais estão listados num e-mail que você recebe assim que você fizer a sua inscrição. Então, né, fez a inscrição lá no link que tem na bio, você vai receber essa lista dos materiais para que você consiga separar aí na sua casa. São coisas bem simples. A maioria deles você tem, o que não tiver também vai sair bem baratinho e você vai conseguir então preparar e organizar aí na sua casa até amanhã, tá bom? É isso mesmo, Ana. A gente tem que colocar o lúdico no processo de ensino-aprendizagem, dentro de casa, na escola também, né? E aí, pessoal, mais uma perguntinha que eu queria fazer para vocês. Vai ficar invertido? É bom brincar sozinho? Será que é bom brincar sozinho? Faz bem brincar sozinho? O que você pensa sobre isso? Né? Sim, não, ficar facinho na hora de escrever? O que vocês acham? É bom brincar sozinho? Sozinha? Sim! Tem alguém que vai fazer não! Então, brincar sozinho é muito bom. A gente precisa aprender a ficar sozinho. A gente precisa aprender a se divertir sozinho. A gente precisa aprender a criar sozinho, a imaginar, a planejar sozinho. Nós temos que brincar sozinhos desde a infância, porque quando vai chegar o momento da nossa adolescência, a gente vai achar que vai precisar de muita gente perto para fazer alguma coisa. E a gente não precisa, a gente precisa de estar bem conosco mesmo. Quando a gente estiver adulto, a gente vai achar que a gente vai precisar de um monte de gente para organizar as nossas tarefas, para poder se divertir. Nossa, eu preciso estar cheia de amigos para poder me divertir. Não, eu posso me divertir sozinho. Brincar sozinho ensina que a gente tem esse autoconhecimento, ensina a gente a se descobrir, ensina a gente a criar as nossas estratégias, as nossas brincadeiras, né? E a criança, então, né, vai se desenvolvendo, vai desenvolvendo a sua autoestima, ela se sente capaz, né, de brincar sozinha. Ela vai, então, né, aprender a lidar com o tédio, não é? Aquele tempo vago que tá sem nada para fazer. Pera aí, o que eu vou fazer? Lembra quando a gente viajava de carro e a gente não tinha tablet nem celular? O que a gente fazia naquelas viagens de horas? Inventava brincadeira.
Inventava brincadeira. Se tava chovendo, a gente ficava competindo qual era a gotinha de chuva que andava no vidro, não é? Né? Essa aqui eu marquei. E vai andando, vai andando. Hoje em dia as pessoas ficam lá. Mas estão brincando sozinhas? Não. Né? Cantava música. Então, brincar sozinho é importante. A gente consegue criar, né, fantasiar e imaginar. Ajuda a tomar decisões quando uma criança aprende a brincar sozinho. Agora eu quero brincar disso, agora eu quero brincar daquilo. Não, isso aqui tá muito chato, deixa eu mudar a brincadeira, né? E aí, né? Um dos benefícios da criança aprender a brincar sozinho, gente, é que dá mais tempo para você, pai, dá mais tempo para você, mãe, para você, tio, cuidar de você mesmo. Sabia que vocês precisam desse tempo? Vocês precisam de um tempinho aí para cuidar de vocês. Então, se a criança tá brincando sozinho, você vai ficar tranquilo, ela tá brincando, né? Tá lá brincando, segura dentro de casa ou ali no quintal, tá brincando. Aquela orelhinha, aquela anteninha lá ligada, tem que mais ou menos que ficar, né, em alerta. Mas você tem um tempo para você, um tempo para você organizar suas coisas, né? Então ajuda, se você der essa autonomia para a criança, ela brincar sozinha, não precisar sempre estar com você, isso vai ser muito saudável para a família. A Priscila brincava muito sozinha, desperta imaginação, criatividade, isso mesmo, né? Então brincar, ficar sem um brinquedo talvez desperta a imaginação de brincar até com a sombra, né? Então isso é muito gostoso. Então brincar sozinho faz muito bem. Brincar coletivo também faz bem, né? No caso, antes da gente mudar para o coletivo, eu vou sugerir algumas ideias para as famílias que ainda estão muito ligadas nesse brincar junto com a criança, né? Quando é pequenininho, aos pouquinhos você vai soltando, deixando, né, ele brincar sozinho, é um pouquinho mais difícil. Mas a partir dos 3, 4 anos, né, você vai ter que começar a colocar essas opções para que a criança consiga brincar, né? Então, só vá até onde está acontecendo a brincadeira se a criança te chamar. Não precisa ficar elogiando o tempo todo enquanto está brincando. Nossa, que bom que você está brincando, tá legal essa brincadeira. Se a criança falar com você, você vai, deixa ela se desenvolver, não interfere, né? Se a criança tá lá brincando de recortar, colar, deixa ela brincar, recortar, colar. Vai sujar minha parede. Você já tem que começar a treinar ela. Ou quando a gente for brincar com algumas coisas, né? Não pode fazer em cima da cama, tem que fazer no chão, tem que forrar, né? Você pode ir dando essas orientações em alguns momentos, mas quando ela estiver lá explorando, o ideal é deixar ela livre, sempre ficar esperando que um adulto venha e fale, pinta isso aí de amarelo. Não, essa não é a cor. Então deixa a criança brincar, ela vai criar então as suas estratégias, o que vai ser mais legal, o que vai ser melhor para ela poder produzir, certo? Deixa eu ver aqui. Aproveitar, né? Já deu aí uns 15 minutos da nossa live. Se você tá passando por aqui e viu a professora Nathalie fazendo uma live, a live é sobre brincadeiras. Nós vamos falar das brincadeiras que vão acontecer no dia de amanhã. Vai ter um videozinho às 16 horas postado aqui, e aí você vai estar entendendo o porquê de cada brincadeira. Não é um passatempo, tá acontecendo algo muito sério ali na aprendizagem. E a gente está batendo um papo falando então da importância do brincar sozinho, né? E agora a gente vai entrar na ideia do coletivo. Se você não fez a sua inscrição no Nossa Semana, faz lá, tá? O link tá na bio, você vai receber a listinha dos materiais para que você consiga então separar tudinho para você brincar com a gente, tá ok? Então, voltando, brincar no coletivo, né? Brincar no coletivo é muito bom, porque vai criar ali a solidariedade, a empatia, o compartilhar dos brinquedos. Criança que brinca o tempo todo sozinha também pode ficar muito egoísta, né? Então brincar com outra criança, saber dividir os brinquedos,
criar histórias e brincadeiras juntos. Ah, agora sou eu que vou pegar você, agora é você que vai se esconder, né? Ter essa troca é muito bom, porque a criança então vai superar, né, como é que fala, dificuldade de enxergar o outro, de compreender o outro. Então, sozinho é bom, acompanhado também é bom. Então, a gente tem que estimular as crianças a brincarem dos dois jeitos, das duas maneiras. E é por isso que quando eu fui separar quais eram as brincadeiras, as atividades que a gente ia estar fazendo na nossa semana da diversão extraordinária, eu pensei em brincadeiras que dessem para ser feitas junto com alguém ou você sozinha fazendo, né? Então, né, a criança consegue, se ela é um pouquinho mais velha, assistiu lá o vídeo, ela já entendeu como é que ela vai conseguir brincar sozinha também. Mas às vezes pode ser com 2 pessoas, 3 pessoas, vai ser muito gostoso, muito divertido. Então, as brincadeiras de amanhã, vou passar para essa parte para que vocês entendam então o que vai estar acontecendo em cada um dos vídeos. Existe uma brincadeira que vai acontecer, né? A primeira brincadeira chama Capture a Bolinha. É uma brincadeira muito simples. Você vai ter que ter na sua casa copo, e eu fiz um videozinho falando que você poderia ter copos, como é que fala? Diferente desse aqui que tá aqui na minha mão, né? Então não precisa ser esse copo americano, aqueles copos de festa americano. Não, pode ser um copinho de requeijão, tá? Pode ser aqueles copos de suco da criança, mas o ideal que seria que se fosse todos do mesmo tamanho, tá? Então você vai precisar dos copinhos e da bolinha. Eu coloquei bolinha de ping-pong, mas existe também nessas lojas de R$1,99 essas bolinhas aqui de plástico um pouquinho menor, tá? Se você tem várias bolinhas de ping-pong, você pode brincar com todas. Se você só tem uma, também dá para brincar com uma só, tá? E a brincadeira, ela é muito simples, ela é muito básica. É simplesmente você ter uma pessoa que vai lançar a bolinha, vrum, e uma pessoa que vai capturar a bolinha. Por isso que chama Capture a Bolinha. Então a pessoa lança a bolinha e o amiguinho pega aqui. Se a criança está sozinha, ela pode brincar com a parede. Ela lança a bolinha, bate na parede, volta e captura a bolinha. Você pode organizar 5 copos desse, um do ladinho do outro, e enumerar esses copos. E aí, né, a pessoa que vai lançar a bolinha vai falar assim, captura a bolinha com o copo número 2. Você tem que pegar o copo número 2 e capturar a bolinha. Captura a bolinha com o copo número 5. Aí a criança vai lá e vai ter que capturar a bolinha com o copo número 5. Então é uma brincadeira muito simples. Agora vamos entender o que é sério que está acontecendo nessa brincadeira? A criança vai ter atenção e concentração sendo desenvolvido. Quanto que a gente tem de criança aí que a gente escuta que está com dificuldade de atenção e concentração? As brincadeiras estão aí para ajudar a gente a aumentar a atenção e a concentração das crianças. Ela vai ter que ficar apreensiva, porque olha que vai jogar bolinha, né? Essa bolinha tá vindo pro copo 1, pro copo 2, né? Então vai aumentar essa atenção, né? E concentração. Vai ajudar a controlar a ansiedade, né? Então vocês vão ver que no vídeo teve momentos que assim que o menininho lançou lá a bolinha, uma criança foi lá no meio pegar, ela não aguardou, não conseguiu ficar esperando no lugar, né? Então tem que ficar esperando no lugar para capturar a bolinha, né? Então tem que ter esse controle da ansiedade. Ter tolerância quando se erra. Poxa, perdi a bolinha. Não quero brincar mais? Não, vamos continuar brincando. Vou pegar a próxima, né? Então, ter essa tolerância ao erro estimula a criança a ser persistente. Deu errado na primeira? Vamos na segunda. Deu errado na segunda? Vamos na terceira. Vamos brincar, vou me divertir e vou conseguir. E nesse momento que ela está persistindo, que ela está lá, né, tolerando os seus erros, as suas falhas, ela está desenvolvendo a sua coordenação visiomotora. O que é visiomotora? Ela está vendo algo vir na direção dela e ela está se movimentando na direção daquele objeto. Então a coordenação visiomotora está lá, pá, né? Tenho que ver, eu tenho que capturar, né? E ainda se tiver numerado os copinhos, eu ainda tenho que raciocinar qual é o copo, que número que tá, né? Então deixar a brincadeira um pouquinho mais difícil também faz bem. Existe também a coordenação oculomanual. O que é isso? É o meu olho e minha mão. Eu vejo e eu mexo a mão. É um pouquinho diferente da visiomotora, porque a visiomotora você vê a ação e você gera um movimento do corpo todo.
A óculo manual é você ver o movimento e você movimentar apenas a mão, né? Então, se a criança está parada no ponto de partida, esperando a bolinha chegar na direção dela, ela vai usar a óculo manual, tá? Então, os olhos vão ficar bem focados, a mão lá esperando, e aí essa vai ser tipo uma ação, uma reação acontecendo, né? Vai estar acontecendo um estímulo sensitivo e um estímulo motor ao mesmo tempo. Então, é o óculo motor em ação. E a coordenação motora grossa, que o pessoal fala muito, talvez, em coordenação motora ampla, que está relacionada com esse movimento do corpo, né? Para poder encontrar essa bolinha. Então, só nessa simples brincadeira, né, de capturar a bolinha, deu para entender a quantidade de coisas que estão sendo estimuladas com a criança? E vai ser assim muito gostoso na hora que vocês praticarem essa atividade em casa. Espero que vocês mandem aí alguns videozinhos, me marquem, vai ser muito gostoso ver as brincadeiras acontecendo na casa de vocês. E desafia adultos a brincar, né? Outras crianças talvez que estejam juntas, ou até mesmo filma seu filho brincando sozinho, mostra que é possível se divertir sozinho, né? Joga a bolinha, bate na parede e volta, joga a bolinha, bate na parede e volta, e vou pegar, né? Vou dar um jeito. Então, essa é a primeira brincadeira de amanhã. A segunda brincadeira é a brincadeira Casa da Bolinha, ou a gente pode chamar também Leve-me para casa, tá? A Casa da Bolinha, ou Leve-me para casa, ela consiste em você montar um tabuleiro parecendo um tabuleiro de jogo da velha. Eu coloquei na lista de material para ser com EVA. Mas você pode usar um sulfitão, você pode usar sulfite, duas sulfite colar, tá? Então monta o seu tabuleiro, estilinho jogo da velha. E aí eu coloquei como sugestão de material os rolinhos de papel higiênico. Porque eles vão ser as peças que nós vamos colocar em todos os quadradinhos, deixando apenas um vazio. Então, né, nós temos 9 quadradinhos aqui. Você vai deixar apenas um vazio, você vai preencher todos uma pecinha em cima da outra com o rolinho de papel higiênico. E em um desses rolinhos de papel higiênico, você vai escolher o que está mais redondinho, mais bonitinho, e você vai fazer uma bolinha e colocar em cima, tá? Colocar uma bolinha em cima. Então, são 8 rolinhos de papel higiênico e um desses 8 vai ter essa bolinha aqui em cima, tá? Então, voltando, o nome da brincadeira é Casa da Bolinha ou, né, Leve-me para casa. Você vai montar uma cartinha para a criança, né, pequenininha, e vai mostrar para ela que você quer que a bolinha esteja ali nessa casinha. E a criança vai ter que movimentar na horizontal ou na vertical até chegar. Então vamos imaginar, porque aqui vai ficar difícil de virar para vocês visualizar. Mas vamos imaginar que todas as casinhas estão preenchidas com os rolinhos de papel higiênico e a sua bolinha vermelha está aqui. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que ir movimentando até levá-la nesta cartinha aqui, certo? Nesse local. E aí você não vai poder fazer trocas, você vai ter que ir andando com a casa. Vai ter um vídeo com a câmera de cima, assim, para aparecer amanhã à tarde para vocês visualizarem, tá? Para ficar mais fácil. E aí, para deixar mais difícil, eu fiz várias, ó. Eu fiz com a bolinha aqui, eu fiz com a bolinha embaixo, eu fiz com a bolinha no meio, eu fiz com a bolinha do outro lado, né? E aí eu fui usando a frente e o verso, ó, das folhinhas de sulfite. Então a criança via essa cartinha e falava, poxa, eu tenho que movimentar as minhas peças até chegar à casinha vermelha, né? A minha bolinha. Por isso que chama Casa da Bolinha ou Leve-me para casa, porque eu tenho que ir levando a minha bolinha, né, até a casa indicada. Então fica tranquilo que você vai conseguir entender na hora que você visualizar o jogo acontecendo amanhã. Mas eu vou falar o que vai ser aprendido ou desenvolvido ao longo dessa brincadeira da Casa da Bolinha. Oi, Enzo, tudo bem? De novo, a bonitona da óculo manual. Então, ela está visualizando o que tem que fazer, né, e movimentando a sua mão. Então, está sendo desenvolvida a óculo manual. A criança vai estar, né, fazendo um movimento de pinça para poder pegar essa peça e poder, né, locomover na horizontal ou na vertical. Não pode na diagonal, tá? Não pode trocar, tem que ir andando as pecinhas,
certo? Nesse movimento de pinças, de pegar aqui a pecinha, vai estar tendo então ali o estímulo da coordenação motora fina, que é uma coordenação muito importante para movimentar os músculos, músculos pequenos da nossa mão. E esses músculos, principalmente esses 2, 3 dedinhos aqui se mexendo, são super importantes para a gente poder segurar um lápis, uma caneta, são super importantes para a gente segurar uma borracha, uma tesoura da forma correta. Então, a criança que ainda não está usando esses materiais sozinha, ela já vai estar estimulando esses músculos a funcionarem só no ato de pegar a peça e ficar tentando movimentar. Tá? Então, a coordenação motora fina, ela é desenvolvida, o movimento de pinça, na brincadeira, então, da bolinha aí, de colocar na casa. Vai estar trabalhando a cognição. Cognição, gente, é o processo de pensar, tá? A gente processa as informações, transforma as nossas informações em conhecimento, e isso é cognição. E nessa cognição a gente tem a atenção, a concentração, a memória. Nossa, eu mudei aqui, não deu certo, eu tenho que voltar. Agora vamos fazer uma outra estratégia. Eu tenho que levar a minha bolinha até a casa dela, né? Eu tenho que sair movimentando ela. Então, eu tenho que ter atenção, concentração, memória. Eu tenho que ter formulação de estratégias para ver o que vai dar certo. Eu vou avaliar se aquilo deu certo, se aquilo deu errado. Vou avaliar as minhas atitudes. Isso é muito importante para a criança aprender a resolver os problemas, né? Quando você cresce, você tem que ver o que deu certo, o que deu errado, voltar se for necessário para poder acertar de novo. Então, brincando, a gente está aprendendo habilidades de ter tolerância ao erro, a ter persistência, e aí a conseguir, então, diminuir a ansiedade. Peraí, respira. Concentre, eu vou de novo. Vou tentar. No vídeo de amanhã, vocês vão ver que uma criança estava brincando, ela conseguiu super bem, rapidinho, a atingir, né, a levar a bolinha para casa. Mas teve uma outra criança que não estava conseguindo. E aí, então, houve ajuda. Um olhou pro outro para ver, tipo aquele olharzinho, vem, me ajuda. E foi lá, ajudou e mostrou como é que era. E a criança começou a repetir, fazer, até ela compreender no tempo dela como que fazia, né, o movimento das casas, o movimento das peças para conseguir jogar e chegar a levar a bolinha para casa dela. Então, é um pensamento, né, de muita estratégia, de muito raciocínio, e que cada um tem o seu tempo, né? Cada um tem o seu tempo para conseguir ali chegar. E detalhe, né, gente? A brincadeira é feita com um rolinho de papel higiênico, né? Se você tiver em casa uma placa de papelão, quiser fazer com a placa de papelão ao invés do EVA, pode ser também. Brincando com essas coisas, reutilizando esses materiais, vai trazer para a criança também a consciência, né, de sustentabilidade, um pensamento mais ecológico, entendendo, né, que pode, né, fazer várias coisas e com coisas que iriam para o lixo. Então, vou me divertir primeiro, depois que eu cansar dessa brincadeira, depois eu jogo fora. Então, vem aí, né, uma coisa que eu bato muito na tecla com os alunos lá na escola: vamos usar aquilo que a gente já tem, né, para poder brincar. Então, essa é a segunda brincadeira, tá? Leve a bolinha para casa, né, casa da bolinha. A terceira brincadeira foi o que eles mais gostaram de fazer, e eu tenho certeza que vai ser o xodó da galera de amanhã. É fazer essa fofurinha aqui, ó. Eu amei! Olha o chiclete! É o Bunny Balloon. É o coelhinho, né, que a gente coloca um balãozinho aqui dentro. Dá pra gente fazer individual, cada um faz o seu, né? Dá pra fazer junto com outras pessoas, um ajudando o outro, claro que dá. Cada um fazer o seu. Esse bonitinho aqui, ele vai trabalhar a cognição também, que é o ato ali de aprender. Eu deixei aqui perto. Estava aqui perto, mas não está mais. O durex, ele é redondo, não é mesmo? Quando a gente pega o durex e dá uma espremidinha nele, ele vai fazer um formato mais ou menos assim. Quando você pega, então, de novo, o durex e faz esse movimento assim com ele, você vai perceber que vai formar os dois lados da bochechinha do meu coelhinho.
Foi assim que eu fiz a cabecinha dele. Eu peguei o durex, apertei aqui assim e formei. Formei a cabecinha do coelhinho. Depois eu peguei o mesmo durex, né? E aí eu fiz um ovo. Um ovo com o formato do durex. E esse ovo foi o que virou o corpinho do coelhinho. Então, fez a cabecinha e o corpinho usando o durex como moldura. Muito facinho. Então, faz a cabecinha. Ah, o meu divo. Aqui, faz a cabecinha do coelhinho, certo? Passa o lápis por dentro ou a canetinha por dentro. Depois deixa redondinho de novo e faz o ovo. E aí você faz o contorno, né? Encaixa aqui na altura da cabecinha dele, ó. E aí faz o contorno do corpinho. Fez a cabeça e o corpinho, orelhinha livre. Faz a orelhinha, faz o rabinho, as mãozinhas, o olhinho, pinta. E para deixar o papel mais durinho, eu usei durex largo. Passei uma tira, 2 tiras, 3 tiras, virei. Passei uma tira, 2 tiras, 3 tiras. Posso usar papel contact? Pode, tá? Sem problema. Mas faz frente e verso, porque como a gente vai manusear bastante para poder brincar, né? Passa na frente e no verso. Depois você faz o buraco da bolinha, né? Aqui na boquinha. E você insere o balãozinho. E aí, então, né? A criança vai estar brincando, né? Com o coelhinho, fazendo, então, ele estourar, fazer a bolinha de chiclete. Certo? Então, o que está acontecendo nesse ato aqui de criar o coelhinho? Está trabalhando a cognição, o ato de pensar, de aprender. Coordenação motora fina está acontecendo porque eu tenho que segurar o durex, passar por dentro, né? Então, segurar o lápis, atenção e concentração. Minha mão não pode escapar, eu tenho que colocar certinho no lugar. A coordenação óculo-manual, que a gente já comentou, que é você ver e você movimentar a sua mão. O movimento da pinça, né? Manipular ali as ferramentas, você está usando, né? Os dedinhos para poder fazer essa ação. E vai estimular, claro, a criatividade, a imaginação. Né? Teve criança que fez de outra cor, as orelhinhas. Dá para criar outros bichinhos a partir dessa figurinha que a gente tem aqui, né? Às vezes o formato da orelha já muda que bichinho que está sendo feito. A cor da folha, não precisa ser folha branca, pode ser aquelas folhas coloridas, né? Dá para brincar, contar historinha. Então, assim, estimula bastante um simples brinquedo, né? Que ficou muito fofinho, né? Para as crianças se divertirem. Quarta brincadeira e última, todos os dias são 4 brincadeiras, tá, gente? Só para vocês terem uma noção do que vai estar acontecendo. Então, a quarta brincadeira é a brincadeira do quebra-cabeça. Não tem muito segredo, né? Inclusive, eu fiz até um post explicando os benefícios do quebra-cabeça. Só que o que a gente vai estar fazendo é criar o quebra-cabeça, né? Então, vou criar o quebra-cabeça. E a ideia desse quebra-cabeça era ser um quebra-cabeça mais fácil, mais básico, para que crianças menores consigam montar. E aí, né, lá na nossa lista de material, eu coloquei para você ter lá uma imagem qualquer, que pode ser já impressa, colorida, ou para colorir, né? Os palitinhos de sorvete. E aí, se for a imagem já estiver colorida, o que tem que fazer? Simplesmente colar os palitos de sorvete ou na horizontal, ou na vertical da imagem, ou na diagonal, fazer. E cada palito vai ser uma peça diferente do quebra-cabeça, tá? Se o desenho tá em branco, a criança vai pintar do jeito que ela quiser, certo? Depois ela vai pegar, então, colar os palitinhos, só que todos têm que ser na mesma direção. Então, se for fazer todos na vertical, um do ladinho do outro até acabar a imagem. Se for na horizontal, um do ladinho do outro, ou se for na diagonal. E com um estilete, eu coloquei estilete na lista, hein, gente? Então, essa parte tem que ter alguém aí mais responsável para fazer. Com o estilete, vai separar os fragmentos, certo? Então, vai ser um quebra-cabeça que vai ser montado. Esse é o tamanho da peça, esse é o formato da peça, tá bom? E aí, na hora de brincar, se for uma criança mais velha, assim, ela vai conseguir com facilidade posicionar
e construir lá a imagem final. Se for uma criança pequena, você pode ajudá-la colocando números na beiradinha do palito. Então, 1, 2, 3. Ou se você quiser ensinar as letras também, A, B, C, D. E aí, você vai fazendo com que a criança pense nos números para que a imagem seja sendo formada. E aí, assim que ela conseguir colocar a sequência numérica ou a sequência das letras, ela vai conseguir terminar a imagem. Então, vocês vão ver no vídeo de amanhã que no início a criança não estava conseguindo. Aí os amiguinhos vieram, tentaram montar pra ele, e aí ele conseguiu. Eu falei, vamos agora de novo sozinho? Aí ele foi tentar fazer sozinho, aí ele meio que ficou, tipo, os pezinhos ficou meio na barriga, né? A barriga ficou pra baixo. Ih, deu errado. Então vou colocar números. E aí eu coloquei a sequência numérica, e na hora que ele terminou, gente, a satisfação, vocês vão ver depois. Que coisa mais linda. Ficou realizado quando ele terminou de fazer. Completei, terminei o quebra-cabeça, então, de palito. Então, o quebra-cabeça, gente, estimula a atenção, estimula a concentração, pensamento lógico. No caso, né, essas pecinhas pequenininhas aqui, tudo, né, coordenação motora fina, esse movimento de pinça que a gente falou que é tão importante. Diminuir a ansiedade. Essa peça não deu certo? Peraí, deixa eu tirar, vou colocar outra, né? A capacidade de resolução de problemas está sendo estimulada ali. Então a criança, peraí, deixa eu pensar, tem que resolver. Começa tudo de novo? Não começo? Falta só algumas coisinhas para mudar, né? Então isso é muito bom quando a criança consegue executar e terminar a sua atividade. Gente, quanta coisa, né? Muita coisa. Você viu que brincar não é só um passatempo, brincar realmente é uma coisa muito séria. Tenho certeza que amanhã, quando você for colocar na prática cada uma das brincadeiras que serão representadas lá no vídeo, você vai começar a olhar com um jeitinho diferente o brincar da criança. Fala, peraí, ali a coordenação motora fina, não, pera, óculo motor tá acontecendo, né? Então isso vai ser legal para você estar entendendo. E se você achar, nossa, será que eu vou lembrar o nome desses termos que a Nathalie falou na live? Gente, no final dessa live, quem tá no grupo do WhatsApp vai receber a listinha de cada uma dessas coisinhas que a criança vai estar sendo desenvolvida na brincadeira, né? Então, as 4 brincadeiras de amanhã, que eu falei sobre cada uma das habilidades desenvolvidas aqui nessa live, ela vai estar sendo entregue para vocês aí, a galerinha do WhatsApp, os queridinhos do WhatsApp vão estar recebendo. Então, na hora que for brincar de fazer lá, pegar a bolinha, capturar a bolinha com o copo, desculpa, capturar a bolinha com o copo, você vai falar, nossa, peraí, o que tá acontecendo? Né? É coordenação motora fina? É grossa? É visomotor? É oculomotor? Então, você vai estar com essa fichinha na sua mão e você vai estar vendo e lembrando um pouquinho daquilo que eu falei aqui com vocês, tá? E os últimos recadinhos finais para acabar a nossa live. Se você ainda não se inscreveu para nossa semana, dá super tempo de participar dela inteira, tá? Entra na minha página, lá na bio, clica, escreve, vê a lista dos materiais, improvisa com o que você precisa, né? O que você tem aí na sua casa. Se você tiver alguma dúvida dos materiais, como eu já disse no comecinho da live, vai ter uma caixinha de perguntas a partir de amanhã cedinho. Pergunta ali, eu vou estar respondendo com o maior carinho o que você pode estar fazendo de adaptação para você conseguir brincar de uma maneira muito gostosa com a criança aí na sua casa, tá? Não deixe de fotografar, mandar pra gente poder entender como que tá acontecendo essa semana da diversão extraordinária. É um evento totalmente gratuito? Sim. É um evento totalmente online? Sim. E eu quero ver isso acontecendo na casa de vocês. Agradeço a presença de todo mundo que participou aqui dessa live. Muito obrigada e até amanhã. Às 19h45 vou falar do que vai acontecer nas brincadeiras do dia seguinte, certo? Muito obrigada, até mais. Tchau, tchau!